Nesta quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, a Palavra de Deus vai nos ensinar que viver coerentemente com o projeto de Deus e praticar a justiça são apelos que perpassam a liturgia da Palavra desse dia e nos ajudam a ser mais firmes no nosso compromisso com Cristo. Na primeira leitura, que é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 13, Paulo não se cansa de agradecer àquela comunidade por ter ouvido o anúncio da palavra de Deus que ele e seus companheiros fizeram e por ter acatado e colocado em prática, tendo a certeza de que o que lhe foi anunciado era de fato palavra de Deus e não palavra humana. Isso fez a diferença na vida daquela comunidade e Paulo se sente agraciado por isso. O apóstolo faz agradecimentos a essa comunidade, recorda que tudo o que eles fizeram foi por amor, dedicando-se verdadeiramente àquelas pessoas e fazendo tudo de coração, trabalhando dia e noite sem se tornar um peso para ninguém. Paulo mostra que não viveram à custa da comunidade e que em nenhum momento quis explorá-la ou enganá-la. Essa honestidade e transparência no agir missionário de Paulo e de seus companheiros contrastam com a situação apresentada no Evangelho de hoje, quando Jesus faz fortes críticas aos doutores da lei e fariseus pelo modo incoerentes que eles têm ao agir, pois exploram o povo em nome de Deus, sendo cúmplices da morte de muitos e ainda se passando por bons. O Evangelho desse dia é Mateus, capítulo 23, versículo 27 a 32. A crítica deste trecho do Evangelho recai sobre a atitude de hipocrisia desses líderes políticos e religiosos. Eles são hipócritas porque agem somente pela aparência, não passam de sepulcros caiados, isto é, têm uma boa aparência, mas dentro escondem ossos de mortos e podridão. São como os belos mausoléus que ocultam os corpos. Vê-se somente a parte externa, mas por dentro são corpos em decomposição que poucos conseguem imaginar o estado. O que vai dentro destes que agem com hipocrisia se assemelha à situação relatada. Por fora parecem santos e perfeitos, bonitos, mas por dentro estão cheios de maldades e desonestidades. Suas atitudes provocam a morte, mas vendem uma imagem de vida e beleza. Essas são denúncias proféticas feitas por Jesus, mostrando sua coragem em apontar as atitudes erradas que estão ocultas. Assim, os textos de hoje buscam abrir nossos olhos para as práticas incoerentes que acontecem na nossa vida e na vida daqueles que têm cargos de direção, os que têm responsabilidades com outros, os políticos, os líderes religiosos, etc. Chama os cristãos a terem atitudes proféticas, denunciando comportamentos dessa natureza para que a palavra de Deus seja eficaz no mundo. Que o testemunho dado por Paulo na primeira leitura contagie o nosso coração de discípulos e missionários e que as denúncias proféticas do Evangelho nos ajudem a manter a coerência e a fidelidade a Deus, honrando nossa missão de cristãos, de batizados, de partícipes do reino de Deus. Que os líderes religiosos sejam verdadeiros profetas e não provoquem escândalos com atitudes de hipocrisia e incoerência com a missão assumida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.